Boa noite. Primeira vez para mim estar em Paraná. Primeira vez para mim estar em Maringá. É um grande privilégio para estar aqui hoje de noite. Outra coisa eu vou dizer que eu tenho essa dificuldade com a língua. Vocês já sabem que eu não sou brasileiro, nunca vou ser, mas tenho aprendido um pouco da língua e peço a sua paciência, tá? Então, que Deus nos ajude hoje da noite na sua palavra. Quero ler uns versículos bem conhecidos em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, e vamos começar a leitura, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. É a árvore da vida no meio do jardim. É a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E temos os nomes desses lugares nesses versículos. Versículo 15: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe ajudora que esteja como diante dele. Agora, versículo 21. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela o que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, são estes versículos que eu quero ler este ponto da reunião. Eu gostaria de pensar sobre o que temos lido aqui. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar só um pouco sobre as dispensações. Tomara que todos aqui saibam o que são as 7 dispensações. Eu estava num quarto hoje, o quarto do Mateus. O coitado foi expulso do quarto dele porque tem um estrangeiro posando na casa. Mas eu vi na parede que ele tem um desenho das 7 dispensações em sua ordem. É muito importante nós entendermos isso. Porque o mundo religioso
não tem nenhuma ideia quanto a este assunto, e daí enfrenta muito problema. Eu vou só mencionar as 7 dispensações brevemente. A primeira, inocência. Desde a criação até o pecado entrou no mundo, em Gênesis capítulo 3. A segunda, consciência, que leva até o dilúvio. Terceira, governo humano, entre o dilúvio e a torre do Babel. 4, promessa, entre a torre do Babel até a chamada do Abraão. Quinta, a lei, que um período muito grande entre a chamada, a saída do Egito do povo de Israel até a morte de Cristo. E depois tem a sexta, a dispensação da graça, onde nós estamos hoje de noite. E logo, essa dispensação vai acabar, vai chegar ao fim. No arrebatamento da igreja, daí vai ter a tribulação por 7 anos, e daí tem a última dispensação, que é o milênio. 1000 anos, quando o Senhor Jesus Cristo vai reinar aqui neste mundo. Vai ser um período muito especial aqui neste mundo. Mas o problema no mundo religioso é que eles não vejam essas dispensações. Então eles tiram partes da dispensação da lei e tentam aplicar esses assuntos em nosso dia. Coisas que pertencem àquela época, naquele período, e coisas que têm que ficar lá. Não dá, irmãos, trazer essas coisas para nós, agora, nessa dispensação. Não dá. Também trazem coisas do futuro para agora. Por exemplo, você já tem falado com pessoas com certeza que dizem: o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Quantas vezes a gente tem ouvido isso? E tem pessoas se esforçando, tentando viver uma vida agradável a Deus para ser salvo. O Senhor Jesus Cristo falou, então deve ser para nós. Mas, meus amados irmãos, temos que entender que sim, ele falou essas palavras. E lemos mais do que uma vez essas palavras. Mas pertencem naquele dia, naquele tempo, no futuro. Não tem nada a ver com o nosso dia de graça. Mas fala dos fiéis na tribulação. Não entendem isso. Então, é muito importante para nós entender que tem o Novo Testamento, tem a doutrina dos apóstolos, e para nós, hoje em dia. Que Deus nos ajude a apreciar isso e colocar na prática, porque eu podia citar muitos exemplos. O mundo religioso fala em dízimo, tem que pagar. Sim, lemos do dízimo na Bíblia.
mas pertence à época, o período da lei. Não tem nada a ver conosco. Algumas pessoas falam guardar o sábado. Na Bíblia, né? Mas não tem nada a ver conosco. Nós estamos no dia da graça. Tem pessoas que tentam guardar a lei. Sim, temos a lei, temos os mandamentos, mas pertencem àquela época. Nós estamos no dia da graça. E tem muitos outros exemplos. Um exemplo que eu vou mencionar. Lemos das pessoas, especificamente as mulheres naquela época, usando muito das joias, os brincos, coisa assim. Minha amada irmã, seria bom se você pudesse deixar essas coisas naquela época. Outra coisa, precisa dos instrumentos musicais. Até lemos na Bíblia, o povo de Deus, adorando a Deus, usando instrumentos musicais. Então a gente precisa ter isso. Mas é interessante notar que no Novo Testamento não lemos nada dos instrumentos musicais. O que nós lemos em Colossenses, capítulo 1, eu acho que o capítulo 3, versículo 16, cantando ao Senhor com tal instrumento? Não. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração, ou com gratidão no vosso coração. Não tem nada dos instrumentos musicais no Novo Testamento. E outra coisa eu vou mencionar, vamos supor que tivesse um piano aqui, ou um irmão que toca violão. Então eles estão na frente tocando, e todo mundo olhando para eles. Ele toca bem, ela toca bem, o piano. E realmente o que está acontecendo? A atenção está sendo, vamos dizer, botados nessas pessoas, né? E nós sabemos que nas reuniões da igreja só deve ter uma pessoa em destaque, e o Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos ajude a apreciar isto. Então, quem sabe eu tenho falado bastante já neste assunto, mas podem ver que é muito importante entender as dispensações. É a nossa dispensação da graça onde estamos agora. Mas temos lido esses versículos bem conhecidos em Gênesis capítulo 2. E eu gostaria de ver dois quadros aqui. Quando entramos no Novo Testamento, eu olhei hoje, lemos a palavra igreja ou igrejas 110 vezes no Novo Testamento. E outra coisa que precisamos entender é que tem, eu vou dizer, duas igrejas. As primeiras duas referências, a primeira referência em Mateus capítulo 16,
é aquela igreja. O Senhor Jesus Cristo disse para o Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Ele falou mais ou menos assim. O que essa igreja se refere? Se refere a todas as pessoas salvas nesta dispensação, entre o dia de Pentecostes até a vinda do Senhor. Aquela igreja. Você sabe que a igreja não é um prédio, isso é uma palavra abusada, né? Em nosso mundo. A igreja se refere a um grupo de pessoas chamadas, né? Então, Deus está chamando das nações um povo para o seu nome. E tem um grupo, milhares e milhares de pessoas salvas pela graça de Deus, que faz parte dessa igreja. Mas, em outros lugares, até a maioria das referências dessa palavra igreja se refere a uma igreja numa localidade. Crentes, pessoas salvas, batizadas, reunidas ao nome do Senhor Jesus Cristo, numa localidade. É importante, quando a gente está lendo no Novo Testamento, saber qual dessas duas igrejas estão sendo a referência, né? E tem dois quadros aqui, já em Gênesis capítulo 2, dessas duas igrejas. Eu gostaria de compartilhar esses pensamentos com vocês agora. Então, já pensou por que será que Deus tirou uma costela do lado do Adão para fazer a Eva? Por que ele não tirou mais pó da terra? Por que ele não fez a Eva com mais pó? Quem sabe tem vários motivos, várias respostas, mas sabe, meus amados irmãos, já em Gênesis capítulo 2, temos um quadro lindo de Cristo e a igreja, as pessoas salvas, a noiva de Cristo. Então, Adão, Deus fez ele dormir, abriu ao lado dele, tirou uma costela, cerrou a carne de novo, e com aquela costela, ele fez a Eva. Eu acho que o Adão não sentia nada de dor, era antes da caída, antes do pecado, mas mesmo assim, para ele, antes que ele pudesse ter uma esposa ao lado dele, ele teria que dar uma costela. Sabe, meus amados irmãos, antes que o Senhor Jesus Cristo, antes que ele pudesse ter ao lado dele para sempre a sua noiva, a igreja, cada pessoa salva, ele não teria que dar uma costela, não. Ele teria que dar a si mesmo, a sua vida. E damos graças a Deus que voluntariamente ele foi até a cruz, por amor de nós, pobres pecadores, merecedores do inferno. Ele foi até a cruz, sabendo tudo o que ia acontecer, e voluntariamente
deu a si mesmo em preço de redenção por todos. E tem outros exemplos no Antigo Testamento. Você se lembra que o Jacó, ele foi enganado pelo sogro dele. Se lembra, ele trabalhou lá 7 anos. E, em vez de se casar com a Raquel, ele se casou com a Lia, né? Então ele teria que trabalhar mais 7 anos para que ele pudesse ter a Raquel como a sua esposa. E você, imagine se você pudesse falar com o Jacó, mas Jacó teria que trabalhar por 14 anos da sua vida. Todos aqueles anos trabalhando para o sogro, aquele sem vergonha. Sabe o que ele teria dito? Valeu a pena. Valeu a pena. Porque ele amou tanto a Raquel. E ele estava disposto a trabalhar todos aqueles anos para ter ela com a sua esposa. E nós lembramos daquele que fez uma obra sobre a cruz. Uma obra feita em 6 horas, de muito sofrimento. Valeu a pena? Claro que sim. Naquele dia no futuro, ele verá do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E nós também, os redimidos, ao lado dele para sempre, indignos de qualquer bênção. Vamos ficar contentes também para sempre. Tem outro exemplo, eu gosto, no livro da Ruth. Você se lembra que o Boaz, ele tinha que pagar um preço lá à porta da cidade. Não sabemos quanto dinheiro ele pagou, mas sabemos que não era pouca coisa. Muito dinheiro ele teria que pagar para que ele pudesse ter a Ruth com a sua noiva, sua esposa. E se você possa dizer para o Boaz, valeu a pena? Todo aquele dinheiro? Ele teria dito, valeu a pena sim. E quando nós pensamos num preço pago, lembramos do preço que o Senhor Jesus Cristo pagou para nos redimir. E devemos ser muito agradecidos por tudo que Ele fez, por amor de nós. Então, Gênesis capítulo 2, no primeiro casamento, temos um quadro lindo da igreja, isto é, a noiva de Cristo. E tem aquele versículo em Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Mas vamos pensar no outro quadro. Aqui temos lido também. Porque acredito que temos um quadro lindo no Jardim do Éden, da igreja local. Isto é, a igreja numa localidade. E tem várias lições aqui, simples, coisas simples, que eu gostaria só mencionar. Primeira coisa,
quem sabe a primeira coisa que devia dizer, antes de Adão estar no jardim, antes dele ter a vida, só tinha um pó, não tinha nada, só um pó, e Deus, usando aquele pó, algo sem valor, algo que não era nada, Deus, no seu grande poder, fez o homem com aquele pó. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, no início, pó, nada de valor. Mas depois que Deus fez a sua grande obra, tinha um homem perfeito, vivendo, com vida. E foi colocado no jardim do Éden. Meus amados irmãos, é sempre bom lembrar o que nós éramos. Antes de ser salvos, não éramos nada. Pobres, miseráveis, condenados, pecadores, merecedores do lago do fogo para sempre. Mas Deus fez uma grande obra em nós. E agora, não somos mais nada, não. Mas temos a vida eterna. Agora somos filhos de Deus. Que transformação! Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, temos lido o versículo 8, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deus, na sua criação, plantou um jardim neste lugar de Éden. Adão não plantou o jardim, não. Deus plantou. Vamos pensar agora numa igreja, numa localidade. Estamos em Maringá. Uma igreja foi plantada aqui, nessa cidade, não sei quantos anos agora, 25, né? Por aí, 25 anos atrás. Quem plantou ela? Tem uns irmãos aqui hoje que estavam ali quando foi fundada, plantada. Foi eles que plantaram? Claro que não. Deus usa pessoas para fazer a sua obra, claro. Mas, meus amados irmãos, vamos todos entender hoje de noite que essa igreja foi plantada por Deus, nessa localidade, aqui em Maringá. Uma igreja plantada por Deus. Então, uma igreja plantada por Deus. Mas o jardim não foi plantado por Deus, mas também pertencia a Deus. Adão não podia dizer, então esse jardim pertence a mim. Eu sou o dono. Não. Deus plantou o jardim e Deus era o dono do jardim do Éden. Então, quem é o dono da igreja aqui? Os irmãos? Deus é o dono. Então, meus amados irmãos, é sempre bom lembrar disso. Porque às vezes tem problemas entre os irmãos. Eu não tenho encontrado nenhuma igreja onde não existe problemas. Eu não conheço ninguém aqui, eu não conheço as circunstâncias, mas isto eu sei que eu tenho certeza que às vezes tem problemas.
é sempre bom lembrar que essa igreja não pertence aos irmãos, mas pertence ao Senhor. E quando a gente fica com isso em mente, os problemas vão vir e vão ir. Mas eu vou ficar aqui porque pertence a Deus. E foi Ele que plantou essa igreja aqui. Outra coisa que notamos é que o Jardim do Éden deve ter estado num lugar elevado. Lemos desse rio que saía do jardim para regar os outros lugares. Então, o Jardim do Éden estava num lugar mais alto, vamos dizer, dos outros lugares ao redor. Então, meus amados irmãos, a igreja local não é um lugar mais alto. Um lugar, vamos dizer, mais perto do céu. Um lugar onde podemos reunir com os irmãos e desfrutar a presença do Senhor. Pode deixar as lidas dessa vida, pode deixar os negócios e tudo que nos ocupamos diariamente e podemos reunir com os irmãos em Cristo. Não é uma experiência, vamos dizer, no céu, na terra. Não tem outro lugar igual de ser reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo numa igreja. Outra coisa, que este rio saiu do Jardim do Éden. Então podemos ver que outros lugares receberam, vamos dizer, a bênção do jardim. Outros lugares foram regados com essa água que saiu do jardim. Eu quero dizer que uma igreja local devia ser um lugar que alcance os outros. Alcançando outros com o Evangelho. E cada pessoa, cada membro tem a sua parte para fazer nessa obra. Deixe-me perguntar, quando foi a última vez que você deu um folheto para alguém? Essa semana? Não encontrou ninguém que precisava um folheto? Não é difícil fazer, né? Eu me lembro de ouvir um irmão falando sobre isso. Ele disse, sabe, antes de sair de manhã, bota uns folhetos no bolso, porque Deus vai enviar alguém para você, ou você para alguém, durante o dia. E você pode dar um folheto para aquela pessoa. Então, todos nós temos a responsabilidade de alcançar os outros com o Evangelho. Outra coisa que notamos aqui, Deus colocou pessoas vivas no jardim. Isso é muito óbvio, eu sei. Pessoas que já tinham vida. Deus criou Adão, deu a vida para ele. E depois de ficar vivo, ele colocou Adão no jardim. E deve ser pessoas vivas. Você está entendendo? Pessoas vivas que fazem parte de uma igreja local. Então, cada pessoa que está recebida a comunhão deve mostrar que tem a vida. E os irmãos responsáveis
tem a tarefa, às vezes não é fácil, eu sei, de receber pessoas que têm a salvação, pessoas salvas pela graça de Deus. Porque uma pessoa não salva não deve ser recebida na comunhão de uma igreja local. Outra coisa vemos aqui, eu gosto disso, era um lugar de comunhão. Adão e Eva, eles podiam desfrutar comunhão um com o outro. Comunhão, vamos dizer, no horizontal. E quando nós reunimos, nas reuniões da igreja, temos o alto privilégio de desfrutar a comunhão com os irmãos. Eu não sei, quem sabe tem alguém aqui, e você é a única pessoa na sua família salva. E às vezes não é fácil em casa. Ninguém entende. E tem aquela conversa feia às vezes. Ou quem sabe no trabalho, trabalhando com ímpios. Que coisa preciosa deixar uma casa assim, um escritório assim, e chegar na reunião e desfrutar comunhão com os irmãos. Comunhão no horizontal, comunhão no vertical também. Porque não temos lido, mas em capítulo 3, lemos que Deus chegou no jardim diariamente. Com o maior prazer, Deus se presenciou naquele jardim. E Adão e Eva, os dois desfrutaram da presença do Senhor. O Senhor desfrutou da presença, de estar na presença de Adão e Eva. E havia uma comunhão muito especial. E cada vez que nós reunimos, temos a promessa tão preciosa do Senhor. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Está conosco, cada reunião. Ele tem o maior prazer de ficar, de estar entre o seu povo, reunidos ao seu nome. Que privilégio estar presente em cada reunião. Eu sei que às vezes tem compromissos e coisas surgem fora de controle que nós fisicamente não podemos estar presentes em todas as reuniões. Mas, meus amados irmãos, devia ser o nosso desejo e o nosso alvo de estar presentes em todas as reuniões da igreja. Porque lá vamos desfrutar a presença do Senhor conosco. Outra coisa, tinha bastante alimento no jardim. Muitas árvores, muito fruta à vontade. E Adão e Eva não precisavam sair do jardim para colher alguma coisa, não. Tinha tudo lá dentro que precisava. E cada vez que chegamos nas reuniões, é um lugar onde podemos nos alimentar da boa palavra de Deus, aberta e ministrada. E os irmãos responsáveis têm a tarefa de alimentar o povo de Deus. Um lugar onde nós
podemos ser alimentados. Hoje em dia, com a internet, qualquer pergunta que surge, isso em coisas normais, a primeira coisa que a gente faz, Google, né? Google. Ele sabe tudo. Mas eu vou dizer que quando chega nas coisas de Deus, a internet é um lugar perigoso. Porque tudo, qualquer coisa na internet. E eu já tenho ouvido dos irmãos na internet, pegando alguma coisa falsa, alguma coisa mal, aquilo fez um estrago. Não precisa ir para a internet ou para nenhum outro lugar. Tem tudo na igreja, todo o alimento que precisa pode ser bem alimentado nas reuniões da igreja. Outra coisa, temos aqui, Adão tinha serviço para fazer. Quando eu era menino, pensando no Adão, eu fiquei pensando, mas olha aí, o homem ficou lá no jardim, comendo fruta, fazendo nada, mas não era bem assim. O que lemos em versículo 15? Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então ele não ficou sentado lá. Tinha serviço para fazer. Ele tinha a responsabilidade de manter aquilo que Deus tinha plantado. E a igreja em Maringá, tudo acontece automaticamente? Claro que não. Tem serviço, tem trabalho. Os irmãos têm que se preparar para alimentar o povo de Deus. E cada membro tem a sua tarefa. Tem algo para você fazer para manter essa igreja aqui em Maringá. Sabe, eu conheço lugares onde todo o trabalho fica com uma irmã, ou dois, quem sabe. Não devia ser assim. Tem muito trabalho para todos fazer. E que privilégio trabalhar juntos para manter aquilo que Deus plantou. Antes, eu vou terminar agora. Mas tinha outra influência no jardim. Nós não temos lido, mas sabemos a história triste. Capítulo 3. Porque o diabo, ele não gostou de ver aquele jardim do jeito que era, tudo bonito, tudo perfeito. Ele não gostou de ver aquela comunhão entre Adão e Eva e Deus. E ele entrou lá. E com muito sucesso destruiu aquilo que Deus tinha plantado. Em 2020, ele não tem mudado. E ele vai fazer tudo possível para destruir essa igreja em Maringá. Ele vai atacar de um lado e de outro. Às vezes ele ataca dentro, como ele fez no jardim do Éden. E o pecado entrou no jardim.
E Deus tinha que colocar fora do jardim Adão e Eva por causa do pecado que os dois cometeram. Então, irmãos, que todos nós sejamos preservados, porque ainda tem um inimigo. Na verdade, temos os 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E tem uma lista, pode ler em 1 Coríntios capítulo 5, uma lista de pecados. E qualquer irmão culpado de um daqueles pecados tem que ser colocado fora da comunhão, porque na igreja tem um padrão alto. Então, que Deus nos preserve e que Deus nos ajude. Ficar fiéis a Ele, ficar fiéis na igreja, ter uma apreciação que não somente fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, não somente isso, mas também o privilégio de fazer parte da igreja aqui em Maringá. Fazer tudo possível para manter ela até a vinda do Senhor.